16 de outubro de 2020, são 19 horas e 15 minutos. Eu vou dar início à aula sobre imunidade tributária. Pessoal, vamos lá. Vou fazer um recap aqui da aula passada, só para vocês irem pegando, tá? Na aula passada, a gente falou com vocês sobre competência tributária, né? Que nada mais é do que a aptidão conferida pela Constituição Federal aos entes tributantes para, mediante lei, instituir tributos. Então, nós vimos que os entes tributantes, na verdade, eles só podem instituir os tributos previstos no texto da Constituição e desde que a Constituição tenha lhes conferido competência tributária para tanto, tá ok? Essa é a forma com que se opera a competência tributária no nosso país. Aí, eu mostrei para vocês quais eram os 7 impostos de competência da União, os 3 impostos de competência dos estados, os 3 impostos de competência municipal, e disse para vocês que o Distrito Federal possui competência tributária para instituir todos os impostos estaduais e todos os impostos municipais. Passo seguinte, eu falei para vocês daquela questão do princípio do tratamento favorecido às empresas de micro e pequeno porte, que permite à União, mediante lei complementar, instituir um regime simplificado de tributação dessas empresas, que irá compreender o ISS e o ICMS, que originalmente são de competência estadual e distrital, né? Depois, passei em revista com vocês a competência das demais espécies legislativas. Então, taxas de contribuição de melhoria, todas as pessoas políticas possuem competência, né? No caso da taxa, desde que elas exerçam poder de polícia ou prestem um serviço público específico e divisível. Já as contribuições sociais, a competência é da União, com uma exceção, né? Que é aquela competência previdenciária que as demais pessoas políticas podem instituir e cobrar dos funcionários públicos, caso essas pessoas políticas possuam um instituto público de previdência, tá ok? Depois falei da CID combustíveis e contribuição de interesse das categorias profissionais, cuja competência é exclusiva da União, assim como do empréstimo compulsório. E, por último, a contribuição de doação pública, cuja competência pertence ao Distrito Federal e aos municípios, tá ok? Um outro conceito bastante importante que nós tratamos na aula passada foi a distinção entre competência tributária e capacidade tributária ativa, onde a competência tributária é aquela aptidão que a pessoa política tem para legislar e criar a regra matriz de incidência dos tributos. Já a capacidade tributária ativa é aquela capacidade que a pessoa tem para figurar no polo ativo da relação jurídica tributária, ou seja, é quem efetivamente vai cobrar e ficar com o dinheiro do tributo. Diz para vocês que, normalmente, quem possui a competência tributária também possui a capacidade tributária ativa. Porém, em alguns casos, né, como na contribuição de interesse das categorias profissionais, a pessoa que detém a competência tributária é a União e quem acaba exercendo a capacidade tributária ativa são os conselhos regionais, ok? Bom, por último, né, quase por último, né, eu expliquei para vocês as 2 competências da União que estão prescritas no artigo 154 da Constituição Federal. Então, lá no 154.1, nós temos a chamada competência residual, que é a competência que a União possui para criar novos impostos ou novas contribuições para o financiamento da Seguridade Social, desde que o faça obedecendo 4 requisitos. Um de ordem formal, que é através de lei complementar, e outros 3 de ordem material, porque esse novo imposto ou essa nova contribuição não poderá ter base de cálculo, fato gerador idêntico aos já existentes e também não poderá ser não cumulativo com o já existente. Aliás, não poderá ser cumulativo com o já existente. E, por último, eu falei da competência extraordinária, artigo 154, inciso 2, que é aquela competência que a União possui em casos de guerra ou em casos de iminência de guerra, que a União poderá instituir impostos extraordinários. E aqui é muito importante, porque a União poderá invadir a competência tributária das demais pessoas políticas, porque, afinal de contas, no caso de uma guerra,
né, a soberania do nosso país corre perigo. E aí eu terminei essa parte da aula dizendo para vocês, fazendo a seguinte pergunta, né? Quem possui competência tributária para instituir o CMS? E aí a resposta seria, né? A rigor, a competência tributária para instituir o CMS pertence aos estados e ao Distrito Federal. Porém, a União também poderá instituir o CMS caso existam territórios nacionais, né? Territórios federais, caso territórios federais venham a ser criados, e, no caso de guerra, fazendo uso da sua competência extraordinária. Tudo bem? Por último, eu salientei com vocês que vocês não podem confundir os pressupostos da competência extraordinária com os pressupostos do empréstimo compulsório, lembra? Empréstimo compulsório poderá ser instituído em caso de guerra ou na sua iminência, assim como na competência extraordinária. Só que na competência extraordinária é só guerra. Agora, no empréstimo compulsório, além de guerra na sua iminência, nós temos também casos de calamidade pública ou necessidade de realização de investimento público de caráter urgente e relevante interesse nacional. Perfeito? E para terminar a aula, eu falei das características da competência tributária, disse para vocês que a indelegabilidade, incaducabilidade e irrenunciabilidade são características da competência tributária que toda a doutrina está de acordo. Porém, quanto à facultatividade, à inalterabilidade e à privatividade, nós vimos que existem exceções às regras e aí existem posicionamentos distintos entre o professor Roque Carrasa e o professor Paulo de Barros Carvalho. Alguma dúvida, gente, sobre essa aula de competência tributária? Bom, imunidade tributária. Gente, o que é imunidade tributária? Vejam só que interessante. O conceito de competência tributária... Só um segundinho. O conceito de competência tributária é um conceito simples, né? É um conceito em que a doutrina não diverge, tá? A doutrina concorda. Então, competência tributária é o poder, é a faculdade, é a atribuição, né, que a Constituição Federal confere às pessoas políticas de direito público interno para, mediante lei, instituírem tributos. Então, quanto ao conceito de competência tributária, não existe problemas, tá, na doutrina. Agora, o conceito de imunidade tributária, esse já é um conceito bastante divergente na doutrina, tá, ok? Existe muita divergência na doutrina quando o que eu ia falar para vocês? Recebi a mensagem que cortou o pensamento. Com relação ao conceito de imunidade tributária, a doutrina diverge, ok? Se vocês olharem o livro do professor Paulo de Barros Carvalho, no capítulo que ele trata de imunidade, ele vai pegar todas as teorias, todos os conceitos elaborados pela doutrina, tá, para definir imunidade tributária, vai rebater um a um e depois vai construir o conceito dele, tá, ok? Que é o que nós vamos utilizar. De longa data, eu não vou passar em revista todos os conceitos, tá? Eu vou falar daquele que eu considero o mais importante para ser explorado com vocês. Porque, gente, o que é imunidade tributária? Então, olha só. A moeda tem dois lados, não tem? Cara e coroa. Se competência tributária é cara, imunidade é coroa. Por quê? Porque, veja bem, imunidade é o contrário de competência. Enquanto que a competência é uma atribuição, enquanto que a competência é um poder, é uma faculdade que a Constituição confere às pessoas políticas para tributar, a imunidade é uma proibição. Quando a Constituição imuniza alguém ou algum fato, na verdade, o que a Constituição está falando é que a pessoa política não possui competência tributária para instituir um tributo sobre aquela pessoa, sobre aquele fato. Estão me entendendo?
Então, existia na doutrina o entendimento que a imunidade era uma limitação ao poder de tributar. Limitação no sentido de que a Constituição ela outorgava com a competência e depois retirava com a imunidade. Ok? Então, eu vou dar um exemplo para vocês, que é um exemplo bem singelo. Vocês não precisam se revoltar agora, eu vou voltar nele lá na segunda parte da aula, tá? E lá vocês conversam comigo sobre ele, porque essa imunidade dá muito o que falar. Que a imunidade aos templos de qualquer culto. Tá? Então, as igrejas, de uma forma geral, né, os templos budistas, os templos de Umbanda, os terreiros de Umbanda, os centros espíritas, as igrejas evangélicas, tá ok? Então, os templos estão imunes a impostos. Veja, não é a tributos, hein? Aqui eu já vou salientar com vocês. Vocês têm que tomar cuidado, porque, vejam bem, e aí a importância da gente classificar os tributos em espécies. Eu falei para vocês que a classificação mais aceita entendia que existem 5 espécies tributárias, né? Os impostos, as taxas, as contribuições de melhoria, as contribuições e os empréstimos compulsórios. Vocês vejam que eu posso ter imunidade à taxa, eu posso ter imunidade à contribuição, eu posso ter várias imunidades, ela pode alcançar qualquer espécie tributária. Mas, geralmente, as imunidades alcançam os impostos. As imunidades mais importantes alcançam os impostos, ok? Então, vejam só, os templos de qualquer culto estão imunes a impostos. Então, pergunto aos senhores, quando eu digo que aquela igreja localizada na Praça Dom Epaminondas, no centro de Taubaté, ela está imune ao IPTU, o que eu estou querendo dizer com outras palavras? Ela não paga IPTU? Que ela paga? Não paga. Ela não paga, essa é a consequência. Mas, tecnicamente... Não paga e não pode ser imposto ela pagar. Ela é imune, ela não vai receber o ônus de ter que pagar. Não é só não pagar, ela não precisa pagar. E a prefeitura não pode impor a ela o dever de pagar. Você está quase lá, Éder. Você falou, você só faltou o nome técnico, mas é por aí mesmo. Vejam só, quando eu digo que a igreja da Praça do Epaminondas está imune ao IPTU, eu estou querendo dizer para vocês que o município de Taubaté ele não possui competência tributária para instituir o tributo sobre aquela propriedade. Está me entendendo? Então, vejam, porque lá na competência tributária, né, vou colocar o slide para vocês aqui, eu falei assim, olha, a Constituição confere competência aos municípios para tributar a propriedade predial territorial urbana. Então, IPTU. Toda propriedade predial territorial urbana poderá ser, né, toda propriedade poderá ser tributada pelo IPTU. Só que agora vem a Constituição, no capítulo das imunidades, e fala assim, os templos de qualquer culto estão imunes a impostos. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que, preste atenção, gente, a competência tributária dos municípios para tributar as propriedades prediais territoriais urbanas, ela não alcança qualquer imóvel urbano. Ela irá alcançar os imóveis urbanos, desde que esses imóveis não sejam imunes. Sacaram? Entendeu, Amanda? Então, dúvidas? Então, vejam só. Na verdade, para eu saber qual é a real dimensão da competência tributária do município para tributar a propriedade imobiliária urbana, eu tenho que pegar primeiro a regra que confere ao município tributar toda e qualquer propriedade urbana.
Só que eu tenho que observar que toda propriedade urbana que estiver imune está fora da competência tributária do município. Então, na verdade, a competência tributária do município, via IPTU, é para tributar todos os imóveis prediais territoriais urbanos, desde que eles não estejam imunes. Sacaram ou não, gente? E é por isso que o professor Paulo ele fala que você não pode entender a imunidade como uma limitação. Porque quando você fala limitação, parece que você deu a competência sobre tudo e retirou dos imunes. Mas, na verdade, não. Na verdade, a competência e a imunidade vieram juntos da Constituição. Então, na verdade, a Constituição nunca deu competência tributária para os municípios tributarem os templos. Então, sempre a competência tributária dos municípios foi limitada aos imóveis das pessoas imunes. Entenderam isso ou não, gente? A União confere competência tributária à União para tributar a renda. Mas a União pode tributar a renda dos templos? Não, porque os templos são imunes. Então, veja, a competência tributária da União irá alcançar toda e qualquer renda, desde que essa renda não seja oferida por uma pessoa imune. Sempre foi assim. E vejam, muitas imunidades são consideradas cláusulas pétreas, tá? Porque são consideradas como direitos fundamentais do cidadão. Eu vou falar mais tarde isso para vocês. Já quero alertá-los agora. Alguém tem alguma dúvida? Queria fazer alguma colocação? Amanda? Carolina? Georgia? Uma pergunta só. Esse último problema que o Bolsonaro teve de vetar ou não uma isenção era relativo a qual tipo de imposto que as igrejas deveriam pagar ou não? Já vou falar sobre isso. Só um minutinho já falo sobre isso, Mohamed. Porque isso é isenção, isso não é imunidade. Deixa eu fixar bem o conceito de imunidade, depois eu vou tratar de isenção, tá bom? Então, vejam só, gente. Com base nisso que eu estou falando para vocês, olha o conceito que está aí na tela para vocês do professor Paulo de Barros Carvalho, tá? Então, ele vai lecionar que imunidade tributária é a classe finita e imediatamente determinável de normas jurídicas contidas no texto da Constituição da República e que estabelecem de modo expresso a incompetência das pessoas políticas de direito constitucional interno para expedir regras instituidoras de tributos que alcancem situações específicas e suficientemente caracterizadas. Percebem? Então, o professor Paulo ele vai dizer que a imunidade tributária é uma classe de normas que estão na Constituição que estabelecem a incompetência tributária das pessoas políticas para instituírem tributos que alcancem específicas situações suficientemente caracterizadas. Porque a imunidade pode alcançar uma pessoa, pode alcançar uma situação, nós vamos ver essa espécie depois. Fechado? Dúvidas? Então, olha só. Aluno meu não confunde jamais imunidade com isenção. É muito comum a confusão desses dois institutos, ok? E eu costumo dizer que meu aluno não confunde isso. Não me faça passar vergonha, pessoal. Por quê? Porque eu vou explicar para vocês a diferença entre imunidade e isenção. E é muito importante. E para isso, olha que legal, eu vou me valer de um conceito do professor Luciano Amaro, que é muito interessante. Ele fala assim, a imunidade, está ligado ao plano da definição da competência. E a segunda, a isenção, opera no plano do exercício da competência.
Porque, veja bem, gente, competência tributária e imunidade tributária são os dois lados da mesma moeda, não foi isso que eu falei? Porque, na verdade, imunidade nada mais é do que incompetência. Ok? Se a pessoa está imune, é porque o ente político não tem competência para tributá-la. A Constituição proíbe. Agora, isenção não, gente. Isenção é o outro verso da moeda da instituição do tributo. Então, como é que as pessoas, tá? Como é que as pessoas políticas vão instituir tributos? Elas vão criar leis, não é isso? E essas leis vão conter regras matrizes, não é assim? Sim ou não? Então, perfeito. Quando a pessoa política institui o tributo e cria a regra matriz, ao mesmo tempo, ela cria uma regra que acaba limitando a incidência da regra matriz. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. O município vai lá e cria uma lei que diz o seguinte: todo proprietário de imóvel urbano deverá pagar 1% do valor venal do seu imóvel a título de IPTU anualmente aos cofres públicos municipais. Criou a regra matriz do IPTU. Só que daí ela vem no outro artigo e fala assim, olha, pessoas idosas com mais de 70 anos de idade que recebem até 3 salários mínimos por mês e proprietárias de um único imóvel que não tenha área construída superior a 100 metros estão isentos do pagamento do IPTU. Então vocês vejam, na verdade, a isenção é uma manifestação do exercício da competência tributária feita pela própria pessoa política que achou por bem diminuir o campo de incidência da regra matriz. A gente diz que a isenção ela mutila a regra matriz, porque a regra matriz não vai ter toda aquela incidência. Por quê? Porque ela não vai incidir sobre todos os imóveis urbanos. Porque se o proprietário do imóvel urbano for uma pessoa de idosa, de baixa renda, ela vai ficar fora da incidência do tributo. Entenderam? Então, gente, preste atenção. Isenção é sempre instituída por lei. Ok? Isenção é sempre instituída por lei. Enquanto que a imunidade sempre estará no texto da Constituição. E é por isso que eu volto na frase lapidar do professor Luciano Amaro. A imunidade, está ligada ao plano da definição da competência. E a segunda, a isenção, opera no plano do exercício da competência. Eu acho que o Roca Raso que fala, a imunidade está no altiplano constitucional, enquanto que a isenção está na planície legislativa. Então, quando vocês, ou quando uma situação não for tributada porque é o impedimento constitucional, imunidade, ausência de competência. Agora, quando você não for tributado porque você está isento, isso quer dizer que a pessoa política que está tributando, ela tem competência para tributar, ela tem poder para te tributar, mas quando ela elaborou a lei tributária, ela achou por bem excluir você da incidência do tributo. Tudo bem, gente? Dúvidas? Professor, a imunidade, já que ela é definida pela Constituição, ela é absoluta? Não pode por nenhum poder nunca. Exatamente. Então, Enquanto a isenção é uma liberalidade. A pessoa escolhe se vai dar ou não. a imunidade é uma imposição feita pela Constituição às pessoas políticas. Está entendendo? É a Constituição que olha para a pessoa política e fala, aqui não.
É por isso que é uma incompetência. É uma proibição. A pessoa política, ela proíbe. Desculpa, a Constituição, ela proíbe. Ela veda a pessoa política de instituir o imposto ou o tributo, que seja, sobre uma determinada situação. Então, nem que a pessoa política queira, ela pode. Agora, a isenção, não. A isenção, a pessoa política pode. Mas, quando ela elabora a lei tributária, ela acha por bem excluir determinadas categorias de pessoas da incidência do tributo. Entendeu? Alguma dúvida aqui, gente? Vou dar outro exemplo para vocês. A União tem competência para tributar a renda, pelo imposto de renda, não é isso? Mas pode tributar a renda dos templos? Por quê? São imunes. Porque a Constituição não deixa. A Constituição impede. Nem que a União queira, ela pode tributar a renda dos templos. Agora, eu não sei se vocês sabem, mas quem ganha até R$23 mil por ano não paga imposto de renda. Sabiam disso? Quem ganha até 23 mil por ano, dá 1.900 por mês, mais ou menos, não paga imposto de renda. Sabe por quê? Isento. Porque isso? Porque elas estão isentas. E o que isso quer dizer? Pessoa política não... Quer dizer que a União, quando exercitou a sua competência tributária em instituir imposto de renda, achou por bem não tributar as pessoas que ganham até quase 24 mil por mês. Porque já entende que essas pessoas ganham tão pouco, ainda vão ter que pagar imposto de renda. Entendem que essas pessoas já ganham o mínimo para a sua subsistência. Então acharam por bem excluir essas pessoas da incidência do imposto de renda. Tudo bem? Dúvidas? Beleza. Gente, a isenção, tá? Geralmente ela vem para retirar da incidência do tributo as pessoas mais pobres, tá ok? Então, por exemplo, o ITCMD é o tributo sobre doações ou herança. Mas se a pessoa receber uma herança pequena, vai ter uma isenção. Ok? Tem uma isenção. O IPVA tem isenção para quem é portador de deficiência física. Tudo bem? E quem tem carro velho também, não sei se são 10 ou 20 anos, não paga mais IPVA. Ok? O imposto de renda, eu já falei para vocês. Então, vejam, existem muitas isenções que são criadas pelas pessoas políticas para deixar de fora da tributação as pessoas de baixa renda. Agora, por outro lado, gente, a isenção também é um instrumento de guerra fiscal entre as pessoas políticas. E aqui é que o bicho pega. Por que é aqui que o bicho pega? Porque, vejam só, o IPVA no estado de São Paulo é 4%. Lá no estado de Tocantins, se não me engano, era assim, não sei se é ainda, não tem IPVA, a alíquota zero. Isenção. E aí o que acontece? Começa a guerra fiscal. Ok? Então, essas questões de isenção tributária, elas são muito complicadas, porque elas geram uma guerra fiscal entre as pessoas políticas. Isso é comum quando uma grande empresa quer se instalar numa região. Vamos imaginar que a Sherry quer fazer uma montadora aqui no Brasil. Ela vai começar a barganhar com os estados, com municípios, para ver quem concede mais isenção para ela poder se instalar. Tudo bem? Aliás, ficou clássico o caso da Ford. Não sei se vocês se lembram, alguns anos atrás, a Ford foi construir uma fábrica lá no Rio Grande do Sul.
E o governo do Rio Grande do Sul deu uma isenção para a Ford. Só que daí entrou o governo, se não me engano, do Tarso Genro, um governo petista. E aí eles, não, tem que pagar o tributo. Daí foram lá e cortaram a isenção da Ford. Aí a Bahia falou, vem para cá, Ford, vem para cá que eu te dou isenção aqui. E a Ford foi lá e se instalou na Bahia. Ok? Por incrível que pareça, gente, eu vou falar a verdade para vocês. Eu acho que essa questão da guerra fiscal, os petistas lá têm uma certa razão. Sabe por quê? Porque, olha só, a Ford já ia se instalar, você concorda comigo? Quando a Ford toma a decisão de se instalar em algum lugar, você concorda que ela não vai se instalar por causa da isenção? Concorda ou não? Ela vai se instalar porque ela quer aumentar a produção dela. Só que como que ela sabe que existe a guerra fiscal, então ela começa a barganhar. E aí as pessoas políticas dão isenção para ela e ela fica sem pagar o tributo, muitas vezes por 10, 20, 30 anos. Tá? Recebem essa isenção. E aí é interessante porque... E as outras empresas que já estão lá vão pagar o tributo? Né? Mas, enfim, é uma realidade que existe. Eu não estou aqui para dar aula de isenção, não vou falar de imunidade, eu estou apenas tocando nos assuntos mais importantes sobre isenção, porque é um assunto correlato. Tudo bem? Então, Nossa, professor, mas aí pode ser tão específica assim a isenção? Então, o professor Roca Rasa fala se deu para uma fábrica que tem que dar para todas, são iguais. Você acha que a Volkswagen aqui em Taubaté não ganhou isenção para vir instalar em Taubaté? Às vezes dá até a propriedade, tá, Carolina? Já não é nenhuma questão tributária, né? Já é uma questão aí até de política, né? Muitas vezes o município dá a propriedade para a fábrica se instalar, entendeu? Ela dá a propriedade para a fábrica tem um prazo para se instalar e produzir um certo número de empregos. Senão ela perde a propriedade. Aliás, esse shopping novo aqui de Taubaté, aquela área lá foi doada pela prefeitura. Eu tenho um pouco de reticência nisso, porque, sei lá, o negócio fica meio confuso, né? A prefeitura doou a área para um grupo de empresários, o grupo de empresários foi lá, negociou com o cara do shopping e venderam a área para o cara do shopping. Quer dizer, negócio meio, né? Todo mundo quer, né? Você não quer? Ganhar uma área e negociar a área, né? Bom, esses são problemas da isenção, são problemas bastante complexos, tá, Carolina? Inclusive, tem um problema que é assim. Imagine que você ganha uma isenção por 20 anos. Aí muda o governo, muda a legislatura, eles vão lá e revogam a lei que dava isenção. E aí? A prefeitura te dá isenção de tributos por 20 anos, desde que você construa uma fábrica e gere 100 empregos. Aí você constrói a fábrica e gera 100 empregos. 4 anos depois muda o governo, muda a legislatura da Câmara, eles vão lá e revogam a lei que te dava isenção. Há quem diga que você tem direito à indenização, ok? Há quem diga que isso gera um direito de indenização à empresa. Porque quando ela se instalou, ela tinha perspectiva. É claro que o legislador futuro não pode ficar amarrado no passado, né? Ele pode... há quem diga que ele não pode revogar a isenção. Eu prefiro achar que ele pode. Mas, realmente, a questão da indenização é uma questão bastante controvertida. Eu usaria até dizer que a tese é boa, porque, veja bem, a prefeitura me concedeu 20 anos, a minha parte eu fiz. Se a prefeitura revogou e não fez a dela, ela que me indeniza. Tudo bem? Agora, presta atenção no que eu vou dizer para vocês. Tá? Isso aqui cai muito em prova. Isso aqui derruba vocês nas provas. Presta atenção. Qual é a pessoa política que pode conferir isenção?
Quem tem a competência. Opa! O Mohamed já foi na fita. Tem competência sobre o assunto. Se instituir o tributo e conceder isenção é manifestação da competência tributária do ente, então somente o ente que tem competência para instituir o tributo tem competência para isentar. Tudo bem? Entenderam, gente? Mas existem duas situações que ocorre algo diferente disso. Como é que se chama o fenômeno de uma pessoa política se intrometer na competência da outra e promover a isenção? É chamada isenção heterônoma. Ok? Então, se cair na prova o que é isenção heterônoma, é a competência que uma pessoa política tem de isentar um tributo da competência da outra. Isenção heterônoma. Ok? Preste atenção. Via de regra, a isenção heterônoma ela é proibida no nosso ordenamento jurídico. Porém, existe uma situação na Constituição Federal que está lá no artigo 156, eu vou colocar na tela aqui e vou mostrar para vocês. O artigo 156 é aquele artigo que confere aos municípios competência tributária. Ok? Então, se vocês forem no artigo 156, parágrafo 3º, inciso 2 da Constituição Federal, vocês vão ver lá uma isenção heterônoma. Então, olha só, está dando para ver a Constituição aqui? Compete aos municípios instituir impostos sobre 3. Serviço de qualquer natureza. Ok? Parágrafo 3º. Em relação ao ISS, que é o do inciso 3, do caput desse artigo, cabe a lei complementar federal, da União, excluir da sua incidência exportações de serviços para o exterior. Então, vejam só, gente. Os municípios, 156, inciso 3 da Constituição Federal, possuem competência tributária para instituir um imposto que irá incidir sobre a prestação de serviços de qualquer natureza. Porém, a União, mediante lei complementar, se ela quiser, ela tem poderes para excluir da sua incidência, ou seja, excluir da incidência do ISS, exportações de serviços para o exterior. Então, vejam, não é imunidade, hein? Isso aqui não é imunidade. Por quê? Porque a Constituição não está imunizando. O que a Constituição está dando é competência para a União, mediante lei complementar, conferir isenção de ISS sobre serviços destinados ao exterior. Isso aqui é competência para a União instituir uma isenção heterônoma. Dúvidas, senhores? Dúvidas? Tem algum limite para as isenções? Porque se os tributos são para você arrecadar dinheiro para o ente público prestar os serviços que eles têm que prestar para a população, se ele começar a isentar muita gente, não vai ter dinheiro, né, para poder manter serviços essenciais. Então, e daí tem alguma vedação? Não, na verdade não. Só que é o seguinte, a isenção não pode ser assim. Eu isento o salão de cabeleireiro da mulher do prefeito de pagar ISS. Concorda? Não pode ser assim. A isenção tem que ter uma razão de ser. Tem que ter uma finalidade. Por isso que eu falei para vocês, geralmente a isenção ela é empregada
para aliviar a carga tributária da população de baixa renda. E nós vamos ter isso no TCMD, nós vamos ter isso em vários tributos, imposto de renda, tá ok? Ou então a isenção é um mecanismo utilizado para atrair investimento. E aí, quando ele é um mecanismo utilizado para atrair investimento, ele acaba gerando a guerra fiscal. Entendeu? Geralmente é isso. Tem que ter uma razão de ser. Eu não posso simplesmente fazer uma lei e isentar uma pessoa porque a pessoa é bonita, né? Por exemplo, o Brasil, quando ganhou a Copa do Mundo lá nos Estados Unidos, o avião chegou abarrotado de bugiganga dos Estados Unidos e a Receita Federal ia tributar, o Ricardo Teixeira deu uma carteirada lá e liberaram todo mundo. Quer dizer, deu isenção, concorda? Não é por meio de lei, mas é um privilégio, concorda? É um privilégio, isso é inconcebível. Eu não posso conceder isenção para a pessoa, dar um privilégio para ela. Eu falei para vocês que existem isenção que são voltadas para indústrias, para empresas, porque elas vão... Mas tem uma contraprestação, entendeu? Eu vou te isentar, mas você vai investir no meu município. Entendeu? Essa é a regra. Ah, tá. Então, no caso, por exemplo, dos investimentos que se busca com as empresas, tem uma contrapartida, então. Não é simplesmente, ó, aqui é alíquota zero, faça festa. Não. Não, a empresa tem que entrar, tem que se instalar, tem que produzir empregos, tem todo é a chamada a contraprestação, né? E quando doa a terra também, é uma doação onerosa, não é onerosa, é uma doação com contrapartida, né? Você recebe a terra, mas você tem que investir. Se você não investir, você perde a propriedade. Entendeu? Sim, Mais alguma obrigada, dúvida? professor. Ó, vou dar outro exemplo para vocês de guerra fiscal. Vocês conhecem o município de Carapicuíba? Taboão da Serra? Conhece? Já ouviram falar? Eles são pequenos municípios na Grande São Paulo. Sabe o que tem nesses municípios? Alphaville, Tamboré. São grandes condomínios de luxo residencial. E mais, esses municípios, para atrair as empresas prestadoras de serviços, elas reduzem a zero o ISS. Tá? Elas dão isenção de ISS. Então, tem muita prestador de serviço que estava em São Paulo que acabou se mudando para essas cidades da periferia de São Paulo. Por quê? Porque lá eles têm isenção de ISS. Tanto é que São Paulo criou uma legislação que diz o seguinte: se você tomar um serviço em São Paulo de uma empresa localizada em outro município, o tomador tem que pagar o ISS, não é o cara que presta serviço, entendeu? Porque geralmente quem paga o ISS é quem presta o serviço. Entendeu? Então eu vou prestar um serviço de vigilância para você. Eu vou recolher ISS. Agora, o município de São Paulo criou uma legislação que fala o seguinte: se uma empresa de vigilância estiver sediada em Carapicuíba e prestar serviço de vigilância no condomínio que está no município de São Paulo, o município de São Paulo tem que recolher ISS para essa empresa, entendeu? É a guerra fiscal. Entenderam o que eu falei ou não? Ficou meio confuso. O município de São Paulo, o município de São Paulo, Éder, ele trocou o sujeito passivo. O sujeito passivo, em muitos casos, não é quem presta o serviço. O sujeito passivo é o tomador. É a pessoa para quem o serviço é prestado. Quando ela vai pagar o prestador, ela tem que fazer a retenção na fonte. Taubaté é assim também. Para mim, age da seguinte maneira: eles cobram o ISS onde o serviço foi prestado. Se a minha empresa prestar um serviço em qualquer outra cidade, o ISS vai ser recolhido naquela cidade. Mas se o serviço for prestado em Tremembé, eu recolho para a prefeitura de Tremembé, mesmo que seja prestado por uma prefeitura do fim do mundo. É mais ou menos assim que eu pago. Mas qual o seu tipo de serviço? Depende do tipo de serviço, né? É um serviço normal de manutenção técnica. Não, tudo bem. Mas existem outros tipos de serviço que possuem uma regra um pouco diferente, tá? Okay. É porque o que aconteceu? O pessoal saiu de São Paulo
foi para Carapicuíba e começou a emitir nota em Carapicuíba e não recolher ISS para São Paulo, entendeu? Entendeu? Isso é muito comum, né? Os caras só montavam um escritório. Aqui em Tremembé, uma época que É verdade, Tremembé tinha era isso também. 2%, né? Teve bastante disso. O cara alugava uma sala aqui, nem tinha gente na sala, nem tinha nota de onde ele estava mesmo, mas dizia que era daqui. Acontecia isso mesmo, Tremembé. E o cara só cria lá o endereço dele lá, né? Emite nota por Tremembé, não paga ISS, mas ele tatua em Taubaté. Então, mas não dava lucro pra gente, porque ele não dava emprego aqui, não fazia nada, era Mas estúpido. Sabe como é que se chama isso, Éder? É dissimulação. Você sabe o que é dissimular? É enganar, né? Não, é contar uma história para esconder a verdade. Então, você conta a história que você está em Tremembé para esconder a verdade que você presta serviço em Taubaté, entendeu? Era um problema isso aí. Tanto é que Taubaté tem agora também a retenção na fonte, né? Se você emitir uma nota fiscal de ISS acima de R$600 aqui em Taubaté, você tem que recolher o ISS na fonte, o próprio tomador. Mas acabou. A Tremembé agora é 5% para todo mundo também. Para todo mundo também, né? Sempre, não tem mais. Então, mas Taubaté, se você emitir uma nota fiscal de prestação de serviço em Taubaté, você tem que pagar o ISS na fonte, certo? Eu não sei, porque eu estou aqui em Tremembé, né? Tá. Mas em Taubaté é assim, se você emitir uma nota fiscal acima de R$600, você já tem que reter na fonte. A pessoa que vai te pagar não vai te pagar R$600. Ela vai te pagar R$600 menos 5%, entendeu? Que o tomador vai reter na fonte para você. Bom, mas isso são questões porcaria de obrigação acessória que acaba com a gente, cara. Isso é um lixo. Você fica louco com a obrigação acessória, né? Então vamos lá, gente. Para eu seguir adiante. O que é isenção heterônoma? É quando uma pessoa política possui poderes para isentar a tributação de outra pessoa política. Então, não, via de regra, a isenção heterônoma ela é proibida no ordenamento jurídico brasileiro, com exceção do ISS, como eu acabei de mostrar para vocês, por força do quanto prescrito no artigo 156, parágrafo 3º, inciso 2. Tudo bem? Agora, outra coisa que também cai em prova pra caramba. Presta atenção. Quando o presidente da República celebra um tratado internacional, ele age em nome da União ou ele age em nome da República Federativa do Brasil? República. Ele age em nome da República Federativa do Brasil. Então, veja bem, quando a União celebrar um tratado internacional e agir em nome da República Federativa do Brasil, ela pode isentar tributos da competência estadual, municipal e distrital. Mas veja bem, nesse caso, não seria uma isenção heterônoma, porque nesse caso não seria a União que está isentando, mas sim a República Federativa do Brasil. Estão entendendo? Tem que tomar muito cuidado com isso, tá, gente? Posicionamento do Supremo Tribunal Federal. Eu tinha até o julgado aqui no outro slide, aqui, ia mostrar para vocês. Tá? Então, presta atenção. Isenção heterônoma é quando uma pessoa política tem poder para isentar o tributo de competência de outra. Eu só vejo uma isenção heterônoma no ordenamento jurídico brasileiro. É aquela prescrita no artigo 156, parágrafo 3º, inciso 2, onde a União pode isentar tributos de competência municipal e distrital, no caso ISS. Agora,
caso a República Federativa do Brasil celebre um tratado internacional, esse tratado internacional poderá isentar as pessoas envolvidas nesse tratado com relação a tributos estaduais, distritais e municipais. Mas, nesse caso, não é bem uma isenção heterônoma, porque a União não está agindo em nome dela, pessoa política de direito público interno. Nesse caso, os órgãos da União estão agindo em nome da República Federativa do Brasil. Tudo bem? Aliás, eu ousaria dizer que, no caso do artigo 156, parágrafo 3º, inciso 2, essa lei complementar aí também é da União. Também é da República, é uma lei nacional. Mas esse não é o entendimento majoritário, tá? Por isso que eu estou fazendo essa ressalva para vocês. Fala, Carolina. Professor, eu só não entendi essa relação com o tratado. É o que está previsto no tratado ou isso que eu não entendi muito bem? Tá, eu vou te dar um exemplo para ficar mais claro para você, tá? Há um tempo atrás, o Brasil construiu um gasoduto que ligava o estado de São Paulo à Bolívia. Tá? Esse gasoduto foi construído em associação Brasil e Bolívia. Então, o Brasil celebrou um tratado com a Bolívia para a construção do gasoduto, certo? Nesse tratado, restou prescrito que nenhum município poderia tributar por ISS os prestadores de serviços que atuassem na construção do gasoduto. Porque, veja, o gasoduto, para sair da Bolívia e chegar em São Paulo, na Grande São Paulo, imagine por quantos municípios ele passou. Né? Então, ele sai lá do Mato Grosso do Sul e São Paulo. Então, ele passou por vários municípios, centenas de municípios. Você imaginou se cada município quisesse tributar o ISS das empresas que prestaram serviço no seu território para a construção do gasoduto? Ia virar um samba do crioulo doido, não ia? Os caras iam ficar loucos, né? Nenhuma empreiteira ia ficar tudo louco, né? Quanto do contrato eu gastei para fazer o gasoduto no âmbito do território desse município, entendeu? Então, o tratado veio e falou, olha, o município, fica quietinho aí, ó. Todos os prestadores de serviços que atuarem na construção do gasoduto estão isentos de ISS. Mas vejam, esse tratado foi celebrado entre a República Federativa do Brasil e a República Bolivariana da Bolívia. Então, na verdade, não é uma isenção heterônoma, porque não é a União que está isentando do ISS. É o próprio Estado Federal Brasileiro. É a República Federativa do Brasil. Mas o efeito prático é o mesmo. Entendeu, Carolina? E pode ser em relação a qualquer tributo? Pode ser em qualquer tributo. É que, geralmente, os tratados internacionais, eles versam mais sobre imposto de renda, contribuição social sobre o lucro líquido, imposto de importação, que já são impostos de competência da União, entendeu? Dificilmente eles versam sobre ICMS. Mas tem também acordos do GATT que versam sobre ICMS. Aliás, tem até um julgado famoso do Supremo sobre isso. Você colocar no Supremo lá GATT, você vai ver. Se a pessoa importar através do acordo lá do GATT, o Estado não pode tributar sobre ICMS, porque o tratado impede o trabalho da isenção. Só que daí o Supremo vai falar que não é isenção heterônoma. Na verdade, é uma manifestação do Estado Federal Brasileiro via tratado, da República Federativa do Brasil, e não da pessoa política União. Fechou, galera? Dúvidas? Professor, Pois não, já mãe. que é um tratado internacional celebrado pela República, não tem que passar pelo crivo do Congresso, então? Tem que passar. Ah, tá. Na verdade, é assim, o tratado é celebrado pelo presidente da República, daí ele tem que ser referendado pelo Congresso Nacional e depois ele tem que ser ratificado pelo presidente da República. Daí ele entra em vigor, entendeu? E daí o Congresso pode falar que não vai dar pode. isenção. Ele não pode mudar os termos do tratado, tá? Ah, tá. Continua o Porque é mesmo. referendo. Ou ele aceita ou ele rejeita. Tá. Entendeu? Uhum.
Obrigada. Então, você vai ver que todo tratado internacional sempre tem um decreto legislativo, tá? Porque o tratado internacional é celebrado pelo presidente da República. Aí ele é referendado pelo Congresso Nacional via decreto legislativo. E depois ele é ratificado pelo presidente da República via decreto executivo, tá? Então, sempre quando tiver um tratado internacional, vai ter um decreto legislativo referendando ele e um decreto executivo ratificando o tratado. E aí ele começa a entrar em vigor a partir do decreto executivo. E se o presidente da República quiser, a hora que ele quiser, ele vai lá e renuncia ao tratado. Aí ele sai fora do tratado. Aí não precisa do Congresso, tá, mano? Para revogar não precisa? Não. Não se chama revogar, tá? Se chama renunciar. Aí o presidente da República vai lá, renuncia ao tratado e ele perde Foi isso que os esse Estados Unidos O fez em relação Congresso ao OMS? aprovou, professor? Não. Foi isso que a Alemanha fez com relação ao Brasil. Tá? Ela renunciou ao tratado. Foi. Dos Estados Unidos com a OMS? Foi. Foi. Que o Trump o falou Trump que não quer mais e daí o povo falou assim, mas não vai passar pelo Congresso? Daí falaram que não. Não, a renúncia não. Muito louco, né? A renúncia não. Eu já discuti isso na faculdade, viu? Na pós-graduação lá, eu discutia isso. Eu falei, se para instituir tem que ter o decreto do Congresso, para renunciar também tem que ter o decreto. Mas não. Aliás, ele fez isso também naquele tratado com o Irã, né? De não construção de armas nucleares, lembra? O Acordo de Paris também ele saiu. Tudo que prejudica o mundo ele fez. Por isso que ele vai perder as eleições. E nós vamos perder a Amazônia. Aliás, nós vamos perder muito mais que a Amazônia. O Brasil vai ser dividido em 5. Fala, minha querida Geórgia. Professor, desculpe interromper o senhor. Eu vou estar vivo ainda? Você é novo, cara. Eu talvez esteja, mas você vai estar. Fala, Jorge. Professor, essa isenção são com relação aos tributos distritais, estaduais e municipais, é isso? Isso. Tá bom, obrigada. E da União também, tá, Jorge? Pode ter da União também. Mas com relação à União, não tem muita controvérsia, né? Porque quem aprova é o presidente da República, o Congresso Nacional, quer dizer, né? Não tem muita. O problema está quando o tratado internacional vai dar isenção de ICMS ou vai dar isenção de ISS. Aí que começam os problemas, entendeu? Porque daí o tratado está dando isenção de ICMS, está dando isenção de ISS, daí os estados e municípios chiam. Mas aí o Supremo falou, opa, quem celebra o tratado não é a União. Quem celebra o tratado é a República Federativa do Brasil. E aí ela pode tudo. Ou quase tudo. Tudo bem? Dúvidas, pessoal? Beleza. Então, vamos lá. Isenção heterônima só tem uma possibilidade, que é o caso do ISS. Agora, a República Federativa do Brasil, via tratados tributários internacionais, também pode realizar a isenção de tributos da competência municipal, estadual e distrital. Fechou? Mais alguma dúvida? Beleza. Vamos lá. Essa celebração de tratado internacional que pode prever isenção está previsto na Constituição, em algum lugar? Não. Tá. Não está previsto na Constituição. Não tem nenhuma previsão expressa na Constituição. Tá. Mas é um entendimento. É porque, na verdade, esses tratados internacionais têm força supralegal. Já viram essa tese? Vocês vão ter isso em direito internacional lá com o professor Adriano, tá? Os tratados que versem sobre direitos humanos, eles são emendas à Constituição. Já falei isso para vocês, né? Lá no Constitucional 2, se não me engano, né? Mas os tratados sobre tributação, eles têm força supralegal. Tem essa tese também, tá? Bom, agora, gente,
existem alguns conceitozinhos aqui que eu quero fixar para vocês antes da gente entrar para as espécies de imunidades propriamente ditas, ok? Então, olha só. As imunidades, elas podem alcançar qualquer espécie tributária, tá? Então, a gente tem que tomar cuidado, porque eu posso imunizar imposto, eu posso imunizar a contribuição, eu posso imunizar a taxa, tá ok? Nós vamos ter isso espalhado pelo texto da Constituição. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui, para vocês verem. Ó. Viu? Eu sou ruim de guardar artigo da Constituição. Mas, por exemplo, o pequeno proprietário rural, tá? Que retira o sustento da terra onde ele vive, ele está imune ao ITR, que é o Imposto Territorial Rural. Tudo bem? Agora, quando uma pessoa nasce, você não tem que fazer o registro de nascimento dela? Como é que funciona isso? Eu sei. Eu sou pai, né? Lá no hospital, onde meu filho nasceu, os médicos me deram uma folha amarela assinada por um médico, e nessa folha amarela estava dizendo que fulano de tal, filho de tal, nasceu no dia tal. Era um documento que atestava o nascimento do meu filho. Aí eu peguei esse documento, levei lá no cartório de registro civil, e o cartório de registro civil, com fundamento nesse documento amarelo, registrou o nascimento do meu filho. Eu paguei alguma coisa? Eu tive que pagar alguma taxa? Não. Teve uma época que pagava, depois aí começou a isenção, não foi isso, não? Então, José Lemos, mas não é isenção, cara, é imunidade, tá? Ah, ok. Tá legal? É imunidade. Deixa eu ver se eu acho aqui. Estão me ouvindo aí? Parece que minha internet ficou meio ruim. Estão me ouvindo? Me ouvem? Sim ou não? Pessoal, estão me ouvindo? Ouvindo A eu gente tô, está te professor, mas a ouvindo, imagem está sim, mas a congelada. imagem está parada. Vou mudar de rede aqui. Porque eu tive uma DR com minha esposa aqui. A voz está saindo, mas a imagem está congelada. Eu tive uma DR. Agora melhorou. Agora voltou? Voltou agora. Agora voltou. Tive uma DR aqui com a minha esposa e eu tive que tirar todos os cabos que eu passei pela casa. Tá vendo? A internet mas tá bom. Deixa eu ver se eu acho aqui. Olha lá. Artigo 5º, inciso 34 da Constituição. Então, vamos lá. Artigo 5º. Olha lá. São a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas, o direito de petição aos poderes públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder, a obtenção de certidões e repartições públicas para a defesa de direitos, esclarecimento de situações de interesse pessoal. Você vê que não é bem o que eu queria, né? Mas é outra imunidade, tudo bem? Então, você veja, ó, todos assegurados independentemente do pagamento de taxa. Aqui, o que acontece? Aqui é uma taxa
É uma imunidade de taxa para você fazer uma petição, tudo bem? Não é essa que eu queria. Cadê? Eu acho que... Vou ver se está aqui. Bom, em suma, existe uma imunidade, tá? Com relação àquilo. Artigo 226. A família é a base da sociedade. Certo? Aí eu não vou ficar procurando artigo de lei, não. Vamos lá, vamos voltar para o nosso... Olha só. Quando você vai registrar o seu filho, você não paga taxa para o cartório. Por que você não paga taxa? Porque você está imune. A Constituição imuniza as pessoas para registrar. Por quê? Porque ela quer que todo mundo seja registrado. A Constituição não quer que uma pessoa nasça e não seja registrada. Tá ok? Então, quando você vai registrar o seu filho, você não paga taxa nenhuma. Você sai com a certidão de nascimento, você não paga nada. Agora, se você perder a certidão de nascimento, for no cartório e pedir uma segunda via, aí você vai pagar. Mesma coisa com certidão de óbito. Quando uma pessoa morre, o que a Constituição quer é que você vá lá e registre o óbito. Então você não paga. Mas por que você não paga? Porque você está imune. Tudo bem? As pessoas políticas não possuem competência tributária para tributar você via taxa nem para certidão de casamento, nem para certidão de óbito, nem para certidão de nascimento. Ó, professor, mas eu fui casar e o cartório me cobrou uma taxa. Cobrou porque ele estendeu uma mesa bonita para você. Os cartórios fazem isso, né? Você chegar lá, pegar no balcão, assinar e ir embora, você não paga nada. Mas o cartório presta um serviço para você. Ele fala, vou comprar uma mesa bonita aqui, com fundo, vou fazer aqui um negócio aqui, você vai me pagar um pouquinho a mais, você vai pagar alguma coisa, mas você vai ter um casamentozinho ajeitado aqui civil, tudo bem? Professor, eu sempre falo para todo mundo que as pessoas têm direito de casar, né, de graça, mas aqui em Taubaté acontece muito do cartório de registro, né, o que fica atrás da igreja, falar que tem uma cota por meio de casamentos gratuitos que eles podem fazer. Isso é mentira, né? É imunidade, cara. É imunidade, tá? É imunidade. Então, na verdade, por exemplo, muitas pessoas querem fazer o casamento civil em casa. Então, o juiz de paz vai ter que ir até a casa da pessoa, né? Minha irmã casou assim, fez um almoço lá em casa e da casa dos meus pais e fez o casamento lá. Aí é claro que ele casou para se deslocar até lá, entendeu? Ele cobrou para isso. Mas você chegar no balcão lá e fazer o casamento, eles não podem cobrar nada de você, entendeu? Aliás, eles recebem para isso, tá, Matheus? Tem um fundo dos cartórios que distribui um pouco de dinheiro para cartório que faz muito só casamento, entendeu? Cartório pequenininho que só faz casamento, óbito, nascimento. Eles recebem uma verba dos outros cartórios maiores para dar uma contrabalançada nisso aí, tudo bem? Entendi. Mas eu sempre falo para as pessoas se barracam lá que é direito. Cara, é difícil. Aliás, se for na corregedoria, né, pode dar problema pro cartório, tá? O cartório fazer isso aí, o corregedor pegar, vai dar problema para eles. Mas eu tô falando isso porque... Oi? Eu tô falando... Não, eu entendi. Uhum. Eu tô dando esse exemplo para vocês, não é para falar mal de cartório, não. Eu tô falando esse exemplo por quê? Tá? Aliás, o Valderramo lá do cartório ali da... O cara é gente finíssima, meu, pelo amor de Deus. Aliás, a filha dele era aluna aqui da faculdade. Gente finíssima o cara lá. Bom,
Mas, enfim, o que eu quero mostrar para vocês é um exemplo de imunidade de taxa. Tudo bem? Então, quando você falar imunidade, você fala, mas está imune a qual tributo? É muito importante isso, porque muitas vezes a imunidade não abrange todos os tributos. A imunidade abrange tão somente uma espécie tributária. Ok? Ou é só taxa, ou é só imposto, ou é só contribuição, ou é imposto e contribuição, tudo bem? Agora, na Constituição Federal, quando vocês forem ver lá o artigo que trata de imunidade, muitas vezes está escrito assim, a imunidade só alcança o patrimônio, a renda e os serviços relacionados com as finalidades essenciais das entidades imunes. Porque o Brasil é o país do espertalhão, né? Então, veja bem. Eu falei para vocês, os templos de qualquer culto são imunes. Tudo bem. Só que se você começa a abrir um templo e começa a importar computador para não pagar imposto de importação e começa a colocar esses computadores para venda no mercado, opa! Veja, essa operação não está ligada à finalidade essencial da sua entidade religiosa. Percebem? As entidades religiosas são imunes? São imunes. Mas calma aí, essa imunidade ela vai até um ponto. Qual é o ponto? É o ponto em que essas entidades estão exercendo atividades relacionadas com as finalidades essenciais dela. Se ela começa a exercer uma atividade econômica, gente, aí cair. Por que a imunidade tem que cair? Porque pode ocorrer concorrência desleal. Pode provocar concorrência desleal. Então, vamos imaginar, nós aqui fundamos uma igreja. Aí, essa igreja vai ser a primeira igreja virtual do Brasil. Nós, lá no nosso estatuto, está dizendo assim, nós jamais iremos nos reunir presencialmente. Nós sempre iremos nos reunir virtualmente. E aí, o que acontece? Nós importamos telefones celulares, porque nós vamos reunir virtualmente através de telefone celular. E todo membro da nossa religião vai ter um telefone celular. Então, nós importamos 100 telefones celulares e distribuímos para os fiéis, para eles poderem fazer o culto via celular. Bom, até aqui está imune. Porque, na verdade, o celular... Aliás, né, vamos dar um outro exemplo, né? Computador, vai, né? Porque o celular tem múltiplas finalidades, né? Então, nós vamos comprar computadores para que todo fiel tenha um computador na casa dele e, através desse computador, ele possa ter acesso ao culto da igreja. Bom, até aí tudo bem. Agora, se a igreja importa 1000 computadores, distribui 100 para os fiéis e começa a vender no Mercado Livre os outros 900, opa! Estou provocando uma concorrência desleal, concorda comigo? Porque quem importa para revender paga todos os impostos da importação. Paga imposto de importação, paga IPI, paga ICMS. Pô, a igreja está imune aos impostos. Mas está imune aos impostos para importar computadores para o uso dela, para atender as finalidades essenciais dela. Agora, se ela começa a importar e a revender, não. Aí ela está provocando concorrência desleal. Aí não pode, aí decai a imunidade. Entenderam? Havia um problema com a editora Santuário, né? Que eles reclamavam com a Rádio Aparecida e TV Aparecida também. Né? Existe? E agora acho que até porque tinha propaganda, a editora Santuário não editava só Bíblia e só coisa de igreja, editava mais coisa e tinha imunidade, né? Não. Então você imagina, né? Existe uma editora aqui em Taubaté. Oi? Existe uma editora aqui em Taubaté, existe a editora Santuário. Enquanto a editora Santuário está editando Bíblias, né?
Tudo bem, pode ser até entendido como atender às finalidades essenciais da igreja. Agora, começa a fazer panfleto do supermercado? Não, calma aí, pô. Não tem nada a ver, né? Aí, como que a editora aqui de Taubaté vai concorrer com ela lá? Né? Começa a editar livros jurídicos. Pô, como é que a Saraiva vai concorrer com ela pagando todo? Porque, gente, o que vocês têm que entender é que para as empresas, tributação é custo, não é? É custo. Para mim, lá, cada R$10, R$3,80 vai de imposto, Ricardo. Cada R$10 vai de tributo. Faturado, R$3,80 de imposto. De tributo. Todas as taxas, né? Imposto e taxa. Todas as taxas, não. Você falou 2 vezes errado. Aluno não todas assim. Todos os 38% tributos, vai de tributo. Porque é taxa, é imposto, é contribuição. Isso. Entendeu? Então, você pega uma empresa, uma entidade que está imune a impostos, pô, ela vai concorrer com o Éder, como é que o Éder vai concorrer com ela? Ela vai sair com uma margem na frente dele. Tudo bem? Só um segundinho, gente. Estou ligando a portaria aqui. Tá? Só me favor. Boa noite. Poisão. Pode entrar. A mãe veio buscar o meu filho aqui. Calma aí. Mariana! Chegou a pizza, né? Só o seguinte. Só um segundo. A pizza chegou às 7h30, Zé Lemos. Nem comi nada, brother. Tá seca aqui, velho. Aliás... Vamos dar um tempo para a gente comer uma pizza agora. E falando nisso, você falou da guerra fiscal. Eu estava vendo uma reportagem da distribuição de remédios, né, que estavam mandando para outro estado e voltando para São Paulo. E deu maior repuo, eu acho que a semana retrasada. Não sei se você acompanhou. Eu vi. Porque quando você manda para outro estado, a alíquota é menor do CMS, né? A alíquota interestadual do CMS pode ser de 7%. E a alíquota interna é 18%. Então, o cara emite uma nota para o Tocantins e o remédio fica aqui mesmo. Não é isso, Éder? Tava uma briga de milhões aí, várias farmácias, Farmaconde, enfim, umas redes grandes de distribuição de remédio aí. Na verdade, essa investigação foi fruto de uma delação premiada que a Farmaconde fez, tá? Na verdade, não envolve essa não envolve a Farmaconde. Bom, mas vocês estão entendendo? Mais legal a simulação de importação, de exportação, né? Você manda um caminhão para o Espírito Santo dizendo que está carregado de produto, simula uma exportação, e daí você ainda ganha com a Lei Candir, com esse negócio, todos os tributos, e esse é bem melhor, dá quase 38% de lucro. Esse é o país que vai para frente. É um negócio. Então, olha só, a tributação para as empresas representa custo. Então, as empresas, quando estão no mercado, o custo delas é custo com material, custo com aluguel, custo com energia, custo com mão de obra e custo com tributo. O tributo é um dos componentes de custo da empresa, né? Aliás, é um belo de um componente, né? Porque a tributação nesse país representa uma onerosidade muito grande para a atividade econômica. É impactante porque alguns impostos você ainda paga antes de receber o produto que você vendeu. Aí você ainda tem que ter capital de giro para pagar imposto. Essas coisas que... O tributo em si, o 38%, ele na realidade acaba sendo não o pior, mas o número de pessoas que você precisa para pagar esse tributo por causa das danadas obrigações acessórias, todos os penduricalhos que eles vão pondo nas leis, isso aí que acaba com a gente, né? Então, a forma de cobrar também adiantado é horrível. Eu vou explicar isso para vocês quando eu falar ICMS, tá? A substituição tributária. Bom, mas então, gente, como a tributação representa custo para as empresas, então os entes imunes são imunes por outras razões, tá? Eles não podem exercer atividade econômica. Se eles forem exercer atividade econômica, a imunidade deles tem que cessar, porque senão vai provocar concorrência desleal. Esse é o raciocínio que eu vou fazer para vocês depois do intervalo, quando a gente falar sobre as espécies de imunidade, tudo bem? E para terminar, tem essa frase que está aí, ó, em vermelho aí na tela para vocês, que é o do John Marshall, né?
Chief Justice, né, que ele falou: the power to tax involves the power to destroy. Tá? Nossa, esse D aqui me sacaneou, hein? Quem que escreveu isso aqui? Nossa senhora, acabou com a língua inglesa agora. Nossa, quem que colocou esse D aí, bicho? Oh, pelo amor de Deus, ô, assistente aí, minha monitora aí, você colocou esse D aí? Não, louco. Tá brasileirando tudo. Agora é culpa da monitora, né? É. Esse não fui eu, não, que eu sei. É sempre culpa do estagiário. Sempre é culpa, né? Eu nunca erro, né? Meu chefe também não errava, não. E meu pior, meu pai é assim, cara. Nossa, trabalhei a vida inteira com meu pai, né? Você acha que ele errava? Nunca, nunca. Então, olha só. Como não errava, Matheus? Você deu fim nele? Não, agora eu sou dono do meu negócio. Eu sou meu chefe. Ah, tá vendo? Agora ele virou empresário, né? Deixa daqui a pouco ele... Aí, agora vai ver o tanto de imposto e taxas e etc. que vai ter que pagar. Bem-vindo ao mundo adulto. Não tem mais brincadeira nem ingenuidade, filho. Eu tinha uma pessoa que trabalhou comigo por 7 anos, né? E aí ela pediu conta e foi montar o negócio dele, né? Aí, depois de 2 anos eu encontrei com ele. Daí falou: agora eu entendo por que você perdeu seus cabelos. Bom, mas vamos lá. Essa frase aí, the power to tax involves the power to destroy, ela foi cunhada pelo Chief Justice, o John Marshall, tá? Porque é o seguinte, ele vai dizer que quem tem o poder de tributar também tem o poder de destruir. Então, a imunidade vem exatamente para impedir o Estado de usar o seu poder de tributar para destruir determinadas entidades, ok? Determinadas situações. E aí vamos fazer uma pausa aqui, a gente volta às 9 horas para eu falar das principais espécies de imunidade tributária para vocês. Tudo bem, gente? Beleza, até mais, então. Vou deixar a sala aberta, tá legal?